Talvez uma das histórias mais duras da Bíblia não seja de um inimigo de fora, mas de um perigo que nasceu dentro de casa. A história de Tamar e Aminon não começa com violência, ela começa com silêncio, ela começa com omissão e com a falta da intervenção paterna. E hoje eu não gostaria de falar aqui com vocês do pecado de Aminon em detalhes. Gostaria de falar sobre o que preparou o terreno para essa tragédia. Uma paternidade ausente, passiva e silenciosa. Todos esses comportamentos paternos favorecem um ambiente para que coisas ruins aconteçam na vida dos filhos. Aminon, como meu irmão de Tamar, já alimentava um desejo doentio por ela. A Bíblia já nos mostra algo perturbador e ninguém percebia. Davi, ele não estava presente, e quando o pai está ausente, o filho corre perigo. Ninguém confronta, ninguém protege esta jovem. E quando tudo acontece, o que diz ainda o texto de 2 Samuel capítulo 13, verso 21, é o que nos deixa mais impactados, porque o rei Davi soube de tudo isso, mas não fez nada na prática. E esse não fez nada, ele ecoa até hoje. A jovem Tamar, meia-irmã de Aminon, ela foi estuprada, violentada pelo seu irmão. E os traços de Aminon já indicavam um comportamento distorcido, obsessivo, e de isolamento e de falta de limites. Esse ambiente de ausência paterna possibilitou que a sua irmã Tamar fosse de forma tão cruel, tão humilhante, violentada pelo seu irmão. Mas onde a voz paterna se cala, onde não há correção e onde não há proteção, o mal se instala. Paternidade, queridos, omissa, ela promove ambientes inseguros para a criança. É importantíssimo manter-se presente. Eu não estou aqui dizendo que o pai tem que ficar o dia inteiro dentro de casa, que a criança precisa estar o tempo inteiro junto à família. Não é disso que eu estou falando. Mas o tempo que o pai se faz presente precisa ser um tempo de qualidade. Alguém pode perguntar, mas como passar o tempo inteiro com meu filho, com minha filha? Não é sobre isso. É sobre uma presença consciente que promove um ambiente seguro, onde a criança cresce de maneira orientada, protegida. Quando o pai se cala, o pecado ganha espaço, o abuso se esconde e a vítima fica sozinha. Foi o que ocorreu com Tamar. E é interessante que as consequências de uma paternidade omissa, a Bíblia ela nos traz aqui alguns nortes com clareza. Tamar, por exemplo, ela é violentada e silenciada. Aminon não se arrepende, não mostra arrependimento, mudança. Absalão, irmão de Tamar, alimenta ódio. A família se fragmenta. A casa de Davi nunca mais vai ser a mesma depois deste fato. Porque a Bíblia vai narrar que Absalão, depois de um período, ele armou contra o seu irmão Aminon em vingança pelo ato que a sua irmã havia sofrido. Paternidade ausente, ela nunca vai ser neutra. Ela nunca vai ser isenta de alguma consequência. Ela sempre produz alguma consequência danosa. A Escritura ela é muito direta quando ela nos fala, em Provérbios 29:15, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Se Aminon tivesse talvez sido bem conduzido, bem orientado, ou Tamar não estivesse sozinha, Tamar não estivesse vulnerável, ela não teria sofrido o que sofreu. Correção é proteção. Presença
é cuidado. Silêncio nesse contexto é negligência. E o que nós temos visto atualmente são as vozes silenciadas de um pai. Pais que, uma vez que se calam, alguém vai falar no lugar dele. Então, a importância da presença paterna, uma presença que demonstra segurança, que demonstra referência, que se mostra como referência à criança, promove um ambiente de proteção, uma rede de proteção aos filhos. Isso é fundamental. Não corrigir não é amar, não é confrontar. Confrontar não é sinônimo de ser ruim. Não confrontar não é ser bondoso. É abandonar emocionalmente. Quantas crianças hoje têm decidido por elas mesmas? Deixa a criança decidir, ela sabe o que faz, ela sabe o que é melhor para ela, mas quando a criança decide, ela erra. Porque não é papel da criança assumir a função que não é dela, que não é do momento, ela não tem maturidade para assumir essa posição, que é uma posição de omissão paterna, de omissão familiar. Essa história que nós estamos aqui falando, de 2 Samuel capítulo 13, a história de Aminon e Tamar, não é sobre Davi, é sobre qualquer pai que não conversa, não tem tempo com o filho para dialogar, não observa, não se envolve, terceiriza a formação dos filhos. Pais que estão fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes. Isso é um ambiente de vulnerabilidade para a criança, um ambiente instalado de grande risco. A omissão paterna, ela acaba influenciando a insegurança dos filhos, expondo os filhos a perigos que eles não têm maturidade para enfrentarem sozinhos. Se você é um pai, é um familiar, ou um dia será, eu gostaria de te dizer que presença pode prevenir tragédias. Sua voz pode interromper ciclos. Uma palavra de orientação pode evitar um grande dano. Sua omissão, entretanto, pode custar muito caro na vida de uma criança, na vida do seu filho. A Bíblia ela não esconde essas histórias duras, e isso é interessante, porque ela poderia omitir, mas ela mostra para nos ensinar antes que seja tarde. Essa história ela não termina aqui. As consequências continuam e as lições são ainda muito mais profundas. Tamar, irmã de Absalão, filha de Davi, teve a sua honra manchada, teve a sua reputação tocada, ferida, debaixo da guarda, dentro da casa do próprio pai. O silêncio após o pecado, a falta de justiça dentro da família e como Deus ainda age, mesmo em lares quebrados, Deus age. Deus perdoa, Deus espera um recomeço. Se esse tema te confrontou, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no canal, porque paternidade não é sobre poder, é sobre responsabilidade diante de Deus. Que sejamos pais presentes, que sejamos pais que abraçam a responsabilidade de orientar e de proteger os filhos. Até o próximo vídeo.